Galerinha do J Explica, a professora Annelise com vocês aqui de novo. Retomando o assunto de eletrodinâmica, vamos falar hoje sobre circuitos elétricos e associação de resistores. Então, o que é uma associação de resistores? É um circuito elétrico formado por dois ou mais elementos de resistência elétrica homiômica, ou seja, uma resistência constante. Eles podem estar ligados em série, em paralelo ou em associação mista. Um exemplo aí de uma ligação em série é o pisca-pisca de Natal nosso, certo? É um fio com várias lampadinhas, uma ligada à outra. O que acontece com o circuito em série? Resistores em série. Queima uma, queima todas, né? A gente tem esse probleminha quando a gente compra pisca-pisca de Natal. E outro lado aqui eu tenho uma associação em paralelo, que é o que acontece na nossa casa, né? A gente tem várias lâmpadas, cada uma, todas estão ligadas no mesmo circuito elétrico, mas se eu apagar uma ou se queimar uma, não vai apagar a outra, certo? E o circuito misto é quando tem uma mistura disso tudo. Então, o que eu tenho que saber da associação em série, né? No circuito eu preciso saber tensão elétrica, nosso U ou V, preciso saber a resistência, preciso saber a corrente. Então, como que elas se comportam quando eu tenho uma associação em série? As resistências vão ser somadas, certo? Então, se eu for pegar uma resistência equivalente, que é como se fosse a resistência total do circuito, eu vou somar as resistências, R1, R2, R3. Os potenciais também vão se somar, certo? Então, o potencial, o U1, o 2, o 3 e assim sucessivamente, só somar eles. E a corrente elétrica, numa associação em série, ela vai se manter a mesma para todo o circuito. Tudo bem? O fluxo ali é o mesmo. E o desenho aqui, esses zigue-zagues, é como aparece geralmente uma associação de resistores em série, tudo na mesma linha. Então, se o resistor está no mesmo ramo, na mesma linha, ele está em série. Agora, quando o resistor está numa ponte, em ramos diferentes do circuito, ele está eu tenho uma associação de paralelo. Então, como que fica a corrente, a resistência e a tensão? A corrente, ela vai se dividir pelos ramos. Então, ela vai ser uma somatória das correntes internas, da I1, I2 e 3, certo? A resistência equivalente vai ser 1 sobre a resistência equivalente, igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, assim sucessivamente. E nesse caso, é a tensão elétrica, o U, que não muda, certo? Na associação em série, era a corrente que não mudava. Agora, na associação em paralelo, quem não muda é o U. Então, ó, você tem aqui o desenho, esse desenho de baixo. Você vê que a corrente, ela chega nesse nozinho, que a gente fala, quando ela vai se dividir, a gente chama de nó. E ela pode tomar 3 percursos. Ela pode subir, ela pode ir reto, ou ela pode descer. Então, ela vai se dividir entre 1, I2 e 3, certo? O que é uma associação mista? É quando eu tenho uma mistura do paralelo em série. Se você ver aqui, o figurinha, eu tenho 3 resistores, um ligadinho no outro, e de repente eu tenho uma duplinha de resistores. Então, eu tenho 3 resistores em série e um em paralelo. Para resolver esse tipo de associação, que é o que mais aparece em questões de Enem, vestibular, eu tenho que ir por partes. Então, eu vou resolver o resistor que está em paralelo e vou enxergar ele como uma coisinha só. Se eu enxergar ele como uma coisa só, ele vai entrar em série com os outros. Aí eu resolvo o circuito por em série. Vamos a um exemplo. Então, aqui eu tenho a questão, eu não coloquei o enunciado todo aqui para não ficar uma bagunça, tem na apostila. A apostila tá super completa, pessoal, porque esse tema a gente só aprende fazendo exercício, 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 exercício e mais exercício.
Então, eu sugiro que vocês vejam todos os exemplos que eu coloquei lá, façam os exercícios e até procurem mais exercícios aí na internet, porque tem que fazer até cansar para aprender. Então, tem aqui, para um valor de temperatura em que RS igual a 100 ohms, a leitura apresentada pelo voltímetro será. Então, eu tenho aqui o desenho, vou passar o próximo. Olha, fiz o desenho para ficar mais fácil, chamei o pontinho ali de A, de B, C e D, tudo bem? Ele quer saber qual que vai ser a leitura desse voltímetro que está entre o B e o D. Então, ele quer saber a diferença de potencial entre VB e VD, tudo bem? Então, vamos analisar. Quando eu, olhando para o segmento A, B, C, eu tenho dois resistores numa mesma linha, eles estão em série, tudo bem? E eles estão em paralelo com o outro ramo, o ramo ADC. Então, primeiro olhando para o ramo, vamos por partes. Eu tenho o ramo ABC, um resistor de 470 e outro de 100. Eu tenho também, aqui no comecinho do circuito, ele dá que a tensão elétrica é 10 volts. Esse desenho que tem aqui embaixo, esses 3 risquinhos, ele significa que é um fio terra. Então, atenção, que quando tem o fio terra, o ponto que ele está ligado, que no caso o fio terra está ligado no ponto C, a voltagem ali vale 0, certo? Então, olhando só para o desenho, sem pensar em conta primeiro, eu tenho que saber que ali é um fio terra, ele está ligado no C, vale 0. Eu tenho uma associação em paralelo entre o ramo ABC e o ramo ADC. E eu tenho uma associação em série que liga o ABC e outra associação em série que liga o ADC. Então, calcular aí o nosso I1, certo? E o nosso I2. Como calcula? O I1, eu tenho que o U vai ser constante, porque eu estou olhando para uma associação em paralelo, certo? Na visão geral, é uma associação em paralelo. Então, o U é constante, 10. A resistência, nesse ramo ABC, é um ramo que está fazendo uma associação em série, o ramo. Então, é só somar as resistências, 470 com 100. E eu vou achar o I1. Pelas contas, como vocês podem ver, o I1 vai dar 1 sobre 57. Analogamente, eu vou fazer do outro lado. Então, do outro lado, eu tenho o U valendo 10 da mesma forma, que ele vale por todo o circuito. E eu tenho que a resistência em série, aí eu tenho duas resistências em série, a de 470 e a de 120. Somando as duas, dá 590. Então, o meu I2 é esse 1 sobre 59. Tudo bem? Agora, eu quero saber... Não quero saber simplesmente o I1 e I2. Eu quero saber o V do B, ou o U do B, né? E o U ou V do D. Para daí calcular a diferença de potencial entre o B e o D. Então, olhando, eu posso pensar qual que é a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto C. Lembrando que o ponto C, ele tem 0, então facilita a minha conta, certo? E também vou olhar para a diferença de potencial entre o D e o C. Também porque o VC é 0, porque ele está ligado no fio terra. Então, fazendo as contas aí, o que eu tenho? O V do B vai ser a resistência daquele pedacinho, que é 100 vezes a corrente que passa ali, que é o I1, que a gente descobriu na outra conta. Então, 100 vezes 1 sobre 57, fazendo as contas, eu tenho que o V do B é 1,75 volts. Analogamente, eu vou para o ponto D. Então, V do D menos o V do C, cortei o V do C, que ele vale 0. É a resistência daquele pedacinho entre o D e o C,
vezes a corrente que passa ali, que é a I2. Então, a resistência DC é 120, I2, como a gente calculou na outra parte, 1/59. Então, 120 vezes 1 dividido por 59 vai dar 2,03. Como você quer a diferença de potencial entre o B e o D, é fazer VB menos VD. Então, 1,75 menos 2,03 vai dar menos 0,3. Tá bom, pessoal? Revejam esses exercícios, façam os exercícios da apostila, revejam os exemplos que eu coloquei, porque é muito detalhezinho e cada exercício vai ter um detalhe diferente, certo? Então, essa parte tem que estudar, tem que botar a mão na massa mesmo, tá bom, pessoal? Então, nossa frase da semana: sucesso é o cúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, se esforcem que o sucesso está esperando vocês. Tá bom, pessoal? Até a próxima!